Você acha que o seu sucesso depende das suas habilidades, talvez do seu dom? Será que pessoas nascem já predestinadas a terem sucesso enquanto outras não? O que será que isso depende? Eu vou dizer que isso depende da sua mentalidade, do seu mindset. Tem um livro que fala exatamente sobre isso e o próprio nome diz que é Mindset. Dá uma procurada lá que vale a pena. Vamos falar desse assunto aqui mais a fundo? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Diego Bello, sou empreendedor, fundador da rede de escolas de inglês Old Castle, investidor e palestrante também. 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a fazer palestras e o título da minha primeira palestra é Teoria do Sucesso, que eu gosto de trabalhar até hoje, que são os ingredientes, né? Quais são aquelas características em comum entre as pessoas que chegaram mais longe, e tudo isso tem a ver com a mentalidade, a gente trabalha muito sobre isso. E nesse livro aqui que eu acabei de citar, ela fala muito exatamente sobre a mentalidade, mas ela traz 2 características, né? Existe o mindset fixo e o mindset de crescimento, né? O que seria isso aí? O mindset fixo são aquelas pessoas que elas acham que elas são boas o suficientes, ou elas não são tão boas assim para fazer certas atividades, então elas nem tentam. É um pouco da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. Mas isso a gente vê em várias pessoas, em várias empresas. A gente pode encontrar isso em líderes, uma série de coisas. Diferente daquelas que têm o mindset de crescimento, que elas sabem que elas devem aceitar novos desafios, que elas devem continuar se melhorando, se trabalhando, para que elas possam ter mais sucesso, para que elas possam se melhorar. E a gente vai trazer alguns exemplos exatamente sobre isso, tá? Vamos lembrar do Michael Phelps, aquele grande nadador lá dos Estados Unidos. É um cara que, muito provável, ele tenha nascido já com uma predisposição para natação e talvez para ele tenha sido fácil no início, né? Diferente de outras pessoas que precisaram trabalhar muito, né, as suas habilidades para conseguir chegar a um nível satisfatório. E talvez para ele tenha já vindo com uma certa facilidade. Só que esse cara, ele treina todos os dias, de segunda a segunda, por sei lá quantos anos. Ele poderia se dar o luxo e falar, olha, eu vou começar a treinar agora só de segunda a sábado e domingo eu tiro o descanso, porque ele já é muito bom, né? Já quebrou vários recordes aí mundiais. Só que ele fala o seguinte: enquanto eu estou treinando de segunda a segunda, os meus concorrentes eles tiram a folga no domingo. E se eles estão tirando a folga no domingo, significa que eu tenho, sei lá, 52 treinos a mais do que eles no ano. O que isso pode representar? Imagina você treinando 52 vezes sobre um certo tipo de esporte ou treinando uma habilidade. O quanto que você conseguiria se dedicar, né? E se melhorar. Agora imagina você fazer isso por anos e anos. Realmente ele é bom porque ele trabalha, ele continua se desenvolvendo. E quando você chega para uma pessoa dessa e diz assim, ó, nossa, você tem um dom, né? Essa pessoa provavelmente vai ficar muito brava com você, porque você não enxerga o quanto ela se desenvolve. Você vai falar, mas tem certas pessoas que já têm o dom, é mais fácil, elas já vão ser muito melhores do que outras, que nem o Neymar da vida. Outras pessoas vão começar a se desenvolver no esporte, mas nunca vão ser igual ao Neymar. Vale lembrar que o Neymar também pode ter uma facilidade, né, uma habilidade já muito mais desenvolvida do que outros, mas também é um cara que treina por horas e horas, por dias e dias, anos e anos, para ser quem ele é. Esses dias eu estava assistindo até um seriado que era sobre Fórmula 1 na Netflix, que mostrava exatamente os grandes pilotos que chegam até a Fórmula 1, que são 20 pilotos, né? Só que são os 20 que talvez sejam os melhores do mundo e tem uma competição entre eles. E lá nesse documentário mostra exatamente a mentalidade de cada um que faz com que eles se mantenham, que eles cheguem mais longe, né? Enquanto uns estão lá por 10 anos e nunca pisaram no pódio, tem outras que pisam no pódio todo final de semana. E o que isso influencia? Será que é só a questão do carro? Não, é a sua mentalidade também, como ele lida com problemas, como ele passa pelas situações, como ele continua se desenvolvendo. Dentro do livro ele também traz um exemplo bem bacana, que ele assimila, por exemplo, o mindset fixo também com o ego, que atrapalha muito os grandes líderes e CEOs, né? Então ele traz um exemplo, por exemplo, do LaCoca. LaCoca ele foi o braço direito do Henry Ford, que foi o fundador da Ford. E ele era o braço direito porque assim, eles estavam sempre juntos e ele gozava dos mesmos benefícios também que o Henry Ford. Então ele contava que diariamente chegavam aviões
com vários tipos de peixes lá todos os dias para que eles pudessem comer, enquanto tinham, por exemplo, os garçons todos de terno branco e luvas que vinham atendendo. Então ele falava que se Henry Ford era o rei, ele era o príncipe. Então que ele ia suceder, né, o cargo de CEO lá do Henry Ford. Então ele achava que ele era muito bom, que não tinha ninguém que fosse melhor a ele e que não podia ser diferente, né? Ele fez grandes projetos, inclusive ele foi responsável também pelo Mustang, que foi um grande carro, aí, uma grande venda da Ford. Só que um belo dia, Henry Ford deu um totozinho, deu um pé na bunda do Lacoca, né? E aí o jogo mudou. Toda aquela admiração que ele tinha por Henry Ford, que ele sabia que ele era um cara muito bom, um cara brilhante, aquilo inverteu. E ele ficou tão bravo e começou a falar muito mal do Henry Ford porque ele não aceitava que pudesse ser demitido. Afinal de contas, ele era um dos melhores, se não o melhor que estava ali junto dele. Mas talvez Henry Ford tenha percebido que o Lacoca tinha uma mentalidade fixa e que com isso ele estava, na verdade, prejudicando e não crescer, fazendo a corporação, né, inteira, a empresa inteira crescer. Com isso, o que aconteceu? Lacoca recebeu um pedido, né, para ele ser o CEO da Chrysler, né, que era uma outra empresa de carros que tinha lá, que já tinha sido muito boa, tinha brigado já pau a pau com a Ford antigamente, mas já não estava mais no mesmo patamar. Ele assumiu, começou a fazer algumas melhorias, né, e aí as pessoas já estavam até escrevendo livros, a sua biografia, ele já estava se sentindo uma pessoa de sucesso de novo, porque ele queria muito provar para o Henry Ford e provar para ele mesmo que ele era um cara bom. Só que ali começou ainda mais os seus problemas. Por quê? Porque ao invés dele pegar aquele dinheiro, né, dos rendimentos que estavam vindo ali da Chrysler e reinvestir na empresa para continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, ele começou a investir esse dinheiro em publicidade para que Wall Street, a bolsa lá, pudesse ver uma empresa como se a empresa estivesse crescendo, o valor da empresa pudesse estar crescendo, e quem estava à frente da empresa? Ele, porque ele era o CEO e ele queria, na verdade, status. E a empresa começou a cair cada vez mais, e todas aquelas pessoas brilhantes que tinha na equipe junto com ele, que ele entendia que eram pessoas inclusive melhores do que ele, que poderiam levar a empresa para um outro patamar, ele enxergou essas pessoas como talvez possíveis adversários. E o que ele fez? Começou a mandar um a um embora. E a empresa já estava lá embaixo, ele pegou 2 milhões e reinvestiu para reformar a suíte do seu escritório na Chrysler, quando a empresa já estava passando por várias situações ruins. Isso é uma prova de um líder com mindset fixo também, o que acontece. E aí dentro desse livro eles começaram também a trazer outros estudos, por exemplo, com crianças, né, para identificar as crianças de mindset fixo e de crescimento. Eles fizeram o seguinte, eles deram um tabuleiro, um jogo de tabuleiro de, 1000 peças para as crianças, e elas ficaram até felizes com aquilo. Todas elas pegaram para fazer e todas terminaram. Por elas terem terminado, todas elas ficaram felizes, e aí vem o grande pulo do gato. Eles trouxeram um novo desafio. Olha, agora então vocês vão montar um tabuleiro de 3.000 peças. O que vocês acham? E ali foi um divisor de águas entre essas crianças, né? As crianças de mentalidade fixa já começaram a dizer que não, elas não queriam esse novo desafio, porque elas já tinham feito o desafio uma vez, elas já tinham conseguido e elas não precisavam mais provar para ninguém que elas eram boas o suficientes. Ou seja, elas não queriam se melhorar. Elas já tinham ganhado o primeiro jogo, então tá tudo bem. E são aquelas pessoas que talvez tenham tido um resultado na vida, né? E depois nunca mais elas tentaram algo novo e elas sempre vão relembrar daquilo que elas tentaram uma vez só. Então elas não querem sair por baixo. Isso também tem a ver com medo, com ego, uma série de coisas que está ligado ao mindset fixo. Diferente das outras crianças que falaram, oba, um novo desafio. Elas sabiam que elas poderiam aprender e se desenvolver mais. Então ali você já começa a ver. Anos depois eles foram entrar em contato com essas crianças de novo, né? Eles foram acompanhando e perceberam que as crianças de mindset de crescimento já estavam num outro patamar, tinham conquistado algumas coisas na vida diferente daquelas crianças de mindset fixo, né? Que não gostavam de perder, não gostavam de aceitar desafios, de competição, nem nada do tipo.
E não a competição no sentido que eu também não sou tão fã assim da competição. Eu acho que a gente tem que competir para a gente se melhorar, competindo com nós mesmos, né? Não com os outros, porque aí entra o ego, aí talvez esteja mais ligado ao mindset fixo. Então, ao longo do tempo, eles foram fazendo vários estudos e foram percebendo que, inclusive, empresas que conseguiam ter lucros, né? Então, um crescimento exponencial e se manter lá, quando eles iam analisar os CEOs, os grandes líderes dessas empresas, eles tinham esse mindset de crescimento. Então, se a gente vai falar de sucesso, lembre-se sempre disso. E a grande pergunta é possível alguém de mindset fixo mudar para um mindset de crescimento? E a resposta sim, é sim. Uma vez que você entende o padrão, a forma com que você está pensando e você consegue compreender e falar assim, eu tenho uma mentalidade fixa, eu preciso mudar, você entende o padrão, você entende como funciona, você entende quando você vai se sabotar. Então, se você não está aceitando um desafio por medo, por alguma outra coisa, você vai lembrar que, opa, esse mindset é fixo e não é de crescimento. Aos poucos você começa a se mudar, o teu subconsciente começa a te mostrar um novo caminho, porque você entendeu o padrão, você entendeu o que está acontecendo. Então é possível mudar sim. Então lembre-se que para você crescer, continuar se desenvolvendo na vida, você precisa aceitar desafios. E eu, quando era mais novo, tinha sim um jeito de mais acomodado, não queria aceitar desafios. Então, aos poucos eu fui mudando, mas sem entender o que era de fato mindset, o que era mentalidade, talvez estivesse no meu subconsciente, mas eu fui vendo que quanto mais desafios eu aceitava, mais eu aprendia. E quanto mais eu aprendia, mais eu me desenvolvia e mais resultados eu tinha. E aí vem aquelas duas frases que eu gosto bastante. As habilidades que te trouxeram até aqui não são as mesmas que vão te levar para um próximo nível, e você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes é insanidade. Eu diria que essas duas frases são totalmente de crescimento. Então comece a prestar atenção nos momentos, como você está reagindo com tudo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mande para as outras pessoas, se ficou com alguma dúvida, me coloca aqui no comentário que a gente vai fazer uma troca muito bacana, ok? Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.